Vamos lá? Voltar. A internet tinha caído. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, todo o povo de Deus. Aqui pastor Márcio Rilhas, seu amigo. Então aqui domingo às 11 horas da manhã, fazendo essa live, dando uma passadinha aqui para desejar a todos um excelente domingo e também desejar que esteja tudo bem na sua casa, esteja bem com a sua família, que o Senhor possa estar protegendo o seu lar de todo esse mal que vem afligindo o povo brasileiro, as nações, na realidade o mundo, né? Porque foram muitos os países que já foram atingidos e que ainda continuam nesse sofrimento. Estava lendo aqui uma palavra, estudando um pouco sobre a palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, em que vai trazer relatos das condições daquele momento. O relato que ele traz, a carta que o apóstolo Paulo traz nas cartas de Romanos, é que o povo estava numa condição muito ruim de pecado, de falhas, de coisas que desagradavam a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante, 9, 10, 11 até o 18, Paulo vai relatar uma série de coisas que o pecado estava fazendo sobre a vida dessas pessoas, do povo. O povo estava com sérias dificuldades de fazer a vontade de Deus e estava fazendo muito a vontade, na realidade, da carne, de Satanás. Então Paulo, ele vai relatar, traz relatos de todas as condições pecadoras que o homem estava vivendo naquele momento. Paulo também vai dizer no capítulo 5, versículo 12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte ficou fazendo parte de todos. O pecado é algo que vem desde o início, né? Nós sabemos que isso tudo começou lá no Éden, com Adão, com Eva, com a desobediência. E sabemos que através da desobediência deste homem entrou o pecado. E através deste pecado entrou a morte. A palavra mesmo vai dizer que todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus. Trouxe uma morte espiritual. Mas Isaías 59, capítulo 1, vai dizer que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Deus enviou o seu Filho, amado Jesus Cristo, para que trouxesse de volta aquilo que se havia perdido, para levar sobre si todas as nossas falhas, os seus pecados, para nos trazer a salvação, para nos trazer de volta a ligação com o nosso Deus. Cristo, ele veio morrer na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, porque o pecado ele trouxe a morte, uma morte
que é complicado a gente muitas das vezes confessarmos as nossas falhas. O Salmo 51, versículo 5, Davi vai relatar o seu arrependimento e os seus pecados. No versículo 5 ele vai dizer que ele nasceu na iniquidade e em pecado o concebeu a sua mãe. A Bíblia relata que Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois ele sabia pedir perdão ao Senhor. Ele se prostrava, ele se arrependia das suas falhas. Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Por isso Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, dizendo que o pecado estava embutido no meio do povo. E nós lendo, a gente aqui analisando, isso parece como se fosse... Eu vi já uma história de um computador. Uma pessoa estava com seu computador dando problema, infectado. E começou o mouse dar problema, começou o teclado dar problema. E assim devagarzinho foi as coisas a dar dificuldade. Primeiro foi o mouse, depois foi o teclado. Depois voltamos aí. Como nós estávamos falando, é como se nós fôssemos o computador. E o computador, quando ele começa a dar problema, ele começa a dar problema no mouse, depois ele vai para o teclado, depois ele começa a aparecer na tela lá uns dizeres dizendo que está com problema. Daí ele começa a paralisar alguns programas, algumas telas, até o ponto de nós termos que levar para o técnico porque o computador não funciona mais. E quando o técnico vai mexer e olhar, vai dizer que foi um vírus. Um vírus que entrou e começou a contaminar todo o computador. Assim é o pecado. Ele é como um vírus. Ele entra na nossa vida e começa a contaminar os nossos olhares, os nossos pensamentos, a nossa boca, nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar. E ele vai indo de forma que você não percebe. Mas o vírus ele vai tomando todo o computador. O pecado ele é assim. Ele vai tomando todo o ser humano de uma forma ao qual o ser humano não consegue entender. Por isso que a Bíblia vai relatar que o pior cego é aquele que não consegue ver. Não é o cego de nascença. Porque você vê que o cego de nascença ele consegue andar tranquilamente, porque Deus dá sabedoria para fazê-lo. Mas o cego espiritual, ele não consegue enxergar um palmo à sua frente. As pessoas que estão à sua volta conseguem enxergar as dificuldades, as suas falhas, tentam até ajudar a abrir os olhos, mas ele não consegue ver, pois o vírus o cegou. O vírus já tomou conta da sua visão. Então Cristo agora, Deus vai enviar o seu filho amado, para que desse cabo em tudo isso, para que nos desse oportunidade de vida, que nos desse oportunidade de nos arrependermos do nosso pecado. Teve alguém que carregou sobre si as nossas falhas, teve alguém que se arrependeu, teve alguém que morreu por nós. Você entende isso? Alguém que morre por você, alguém que se coloca à frente de tudo aquilo que ninguém se colocaria. De repente você está sendo uma pessoa perseguida, caluniada, apedrejada, com todos os tipos de dificuldades. A única pessoa que se coloca à sua frente para te defender, para te ajudar, para te dar a mão, para te levantar, que não quer que você morra, que não quer que você se perca, que não quer que você... É Deus, é Jesus Cristo.
Por isso que nós temos que estar sempre firmes e alicerçados na palavra. Deus abençoe a vida da nossa irmã Luana. Deus abençoe a sua família, seu esposo, Marcos, seus filhos. Deus abençoe a todos aí, nessa manhã de domingo. É uma reflexão. Estamos ainda estudando o livro de Romanos, ao qual a carta que Paulo escreve aos Romanos é um alerta. Porque nesse momento agora desse coronavírus, irmão, todos estão falando da mão de Deus, de que Deus está pesando sobre o mundo, do pecado, das falhas, do que aconteceu no carnaval, das dificuldades que o povo vem enfrentando, por que houve, por que não houve, será que foi a afronta que fizeram com o Filho de Deus, será que foi as suposições, os maltratos que fizeram no carnaval, supondo que era Jesus Cristo, será que é o pecado do mundo que está chegando nas narinas do Senhor de forma que ele já não está aguentando mais e está pesando a mão sobre o Senhor? Paz do Senhor, missionário Dimas. O pensamento hoje é esse. Será que tudo isso está acontecendo porque Deus ele tem pesado a sua mão sobre a nação? Paulo escreve essa carta aos romanos dizendo: ó romanos, ó povo, olha como é que vocês estão. A iniquidade chegou, oi. Gente, preste atenção. Aproveita esse momento, olha a tua volta, olha a tua casa, olha a tua família, olha os teus projetos, vê o que você tem feito de bom, de ruim, analisa, aproveita, se não está dando para você trabalhar, aproveita mais tempo para pensar, para ler a Bíblia, para orar, para pedir ao Senhor entendimento, para pedir ao Senhor que caia a venda que muitas das vezes ela se coloca diante dos nossos olhos, não nos deixando enxergar um palmo à nossa frente. O véu ele foi rasgado, irmãos. Nós temos hoje uma ligação direta com o nosso Pai. Ele enviou o seu Filho para recuperar aquilo que se havia perdido. Por isso eu hoje tenho estudado essa palavra aqui, estava lendo sobre o livro de Romanos, sobre os relatos de Isaías, sobre o livro de Salmos, ao qual Davi se prostra e se arrepende dos seus pecados, das suas falhas, mesmo sabendo que ele é pobre, pecador, ele se prostra, ele rasga suas vestes, ele fala: Senhor, me perdoa, sou falho. Sim, nós sabemos disso, nós sabemos que através do pecado de Adão, toda essa morte trouxe à nossa vida, uma morte espiritual, uma morte que muitas das vezes nos separa do amor de Cristo. Nos separa do amor de Cristo, não separa Cristo de nós não. Deus ele continua nos amando, continua de braços abertos. Quem se afasta somos nós, quem falha somos nós, quem erra somos nós. Quem muitas das vezes não temos coragem de se arrepender, somos nós. Quem muitas das vezes não temos coragem de dar um passo atrás, somos nós. Porque Deus, tudo que podia fazer pela gente, Ele fez e continua fazendo. Ele vai estar sempre pronto a receber um pecador. Por isso Davi, ele vai relatar: eu nasci na iniquidade. Eu nasci na iniquidade e assim me concebeu a minha mãe. Ele se prostra e deixa bem claro: Senhor, eu sei que desde o ventre da minha mãe, desde o meu nascimento, tive dificuldade. Eu nasci no pecado, mas não quero morrer no pecado. Fica com essa palavra, domingo, 11 horas e 15 minutos, foram 15 minutinhos só de uma reflexão. Fique com essa palavra: eu nasci no pecado, mas eu não quero morrer no pecado. Eu hoje posso até estar em pecado, mas eu não quero continuar em pecado.
Eu posso até ter dado passos errados, mas não quero mais fazer isso. Aproveita esse momento para refletir, para analisar. Aproveita esse momento para que Deus possa mudar a tua história, mudar a tua trajetória e que para tudo ocorra bem, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter um bom domingo, em nome de Jesus. Estaremos orando e entregando a nossa vida na mão do Senhor. Orando pela minha casa, pela casa da nossa irmã Luana, que aí está, missionário Dimas, e por todo o povo da Igreja Nova Santuário, e por todos os amigos também, bairro do Pilar, Duque de Caxias, a todos que necessitam das mãos de Deus. Deus abençoe.